Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoia deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, galera. Então vamos fazer aqui uma reação e um corte do canal da ESPN Brasil, comentando tudo sobre a atuação do Flamengo ontem na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e o golaço de Pedro, né? Os comentaristas rasgam elogios ao Flamengo e também a Pedro, né, que merece seleção. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Seguinte, no que a gente falou, vamos falar do Flamengo, a hashtag fez assim, ó. Sormani. Só, a gente vai falar do jogo, gente. E vamos falar do gol do Pedro. Você vai comentar o gol do Pedro, não vai, Sormani? Mas é daqui a pouquinho. Vamos falar do jogo. Vamos falar, né? Pouquinho. Ok. Tá aqui, ó. O Daniel falou. Rapaziada, a resposta tá aqui, ó. Ó. O quê? Tá aqui. Nós vamos falar do jogo lá. O Daniel falou. Sormani, o Pedro te ganhou hoje, ele já vai responder. Mas o Filipão, Zé, Pedro, Facincani, Sormani, o Filipão falou, gente, é o Flamengo. Você joga assim, tá. E o Dorival, Flamengo mostrou mais uma vez repertório. Pra vocês é favorito? Eu acho favorito. Mas eu não vi uma partida exuberante do Flamengo, não. Exuberante não, mas eu vi o Flamengo superior. Não, mas eu já vi gente usando esse superlativo. Já vi. Exuberante. Pelo jogo de ontem? Pelo jogo de ontem. Entendeu? Flamengo fez uma partida exuberante ontem. Então foi sólido. Não, eu acho que foi um time pragmático. Foi um time... jogou o normal. Entendeu? Normal. Esse jogo era para acabar 2-0, se o Gabriel não perde aquele gol. A diferença do Flamengo pro Atlético não é só de 2-0. A diferença do Flamengo pro Atlético talvez seja a diferença do 5-0 de domingo. Mas 2-0 no mata-mata na volta em Curitiba, achei relevante. Sim, é relevante. Concordo. Achei o Flamengo superior. Não, mas eu não estou dizendo ao contrário. O Flamengo foi superior. Eu só não vi o brilhantismo que algumas pessoas estão vendo. Entendeu? Eu achei que foi bem. Acho o Flamengo favorito para ganhar a Copa do Brasil. Acho que ao lado do Palmeiras ele é favorito para ganhar a Libertadores. Mas não acho que ele fez uma partida dos sonhos ontem, não. Fez uma partida correta. Nada além disso. É só você dar uma olhada nos melhores momentos, entendeu? Então eu acho que mereceu ganhar o jogo. Esse menino aí, o Rodinei, que a torcida do Flamengo não pode nem ver. E aí, torcida do Flamengo? O que vocês têm pra falar do Rodinei? É a mesma coisa que pode perguntar à torcida do Palmeiras, que queria mandar embora o Abel, lembra? Tinha até um manifesto, tá aí, tá tudo aí. Tá registrado. Tá registrado. A torcida do Palmeiras queria mandar embora o Abel. Tá registrado. E aí, torcida do Flamengo? Vocês queriam mandar embora o Rodinei, e aí, como é que faz? E aí, torcida do Flamengo, vocês queriam mandar embora o Léo Pereira? Como é que faz? Então tem tudo isso aí também. Então, o Flamengo jogou bem, esse menino, volto a dizer, o Rodinei tá jogando muito bem, a assistência que ele dá para esse gol aí do Pedro é primorosa. Mas foi uma partida correta. Sim. O Flamengo se coloca menos favorito por causa disso? Não dá para você fazer uma atuação brilhante, exuberante, todas as noites. Mas foi uma partida muito correta. Prático. O Flamengo foi prático. Ganhou o jogo, matou quando tinha que matar. Isso não é bom, Pedro? Saber a hora também de ser prático. Achei uma atuação interessante do Flamengo. Achei que o Everton sentiu muito. O Everton, um jogador mais cadenciado. Exatamente. Sentiu muito o reflexo é esse. O Everton jogou bem. O tempo inteiro, o gramado sintético atrapalhando muitos domínios dele. Depois ele vai bem, até muito mais em posicionamento do que com a bola. Achei uma senhora partida do Vidal. Achei que o Flamengo, Sormani, ele não esteve ameaçado de perder a vaga. Ele poderia ter feito 2-0 e no final tem muito de uma abafa do Atlético Paranaense, mas eu achei um Flamengo superior. Eu também achei. Superior, eu acho que... Eu falei aqui essa semana. O duelo mata-mata, ele tem muito do aspecto da tensão, do aspecto emocional, do aspecto da estratégia. O Filipão ontem, ele coloca o time que ele colocou, a gente até debatia que a gente não achava aqui, acho que o Zé também concordou que não ia ser aquele ônibus parado lá atrás e não foi. O Filipão tentou no primeiro tempo, saída rápida e tal. O Flamengo teve que se adequar, o Flamengo teve dificuldade. Pedro e Gabriel, por exemplo, não funcionavam juntos, porque o Flamengo não tinha bola na situação mais confortável, porque não passava pelo Everton. O Gabriel teve que vir puxar muito atrás. Primeiro tempo não funcionou, mas o Flamengo não sofreu. É que o jogo demorou a encaixar contra um Atlético Paranaense em Curitiba, vamos frisar. Então, assim, claro que quando você para e fala, a vantagem ali talvez fosse 3, 4, como foi o fim de semana, quando abriu a porteira contra o time reserva. Só que eu acho que foi um Flamengo que jogou para construir sua vantagem, sua classificação. Exatamente. Difícil. Sabedor que é um jogo tenso, é um mata-mata. Exatamente. Foi superior. Foi exuberante? Não, mas eu não achei em nenhum momento exuberante. Se alguém falou, acho que até
discordo, mas também não foi sofrido, como pode sugerir 1-0, empate 0-0 na ida, 1-0 na volta. Teve um abafo ali, mas também teve o gol do Gabriel, que poderia ter feito 2-0, a história era outra. Teve o gol... A gente tem que falar do gol do Pedro. Não pode falar do gol do Pedro já, não? Não, o gol do Pedro é daqui a pouco. Não, você pode... Calma. Aí tem a qualidade do Rodinei na linha ofensiva, com o Pedro passando da bola e voltando com a bicicleta para finalizar, que você resolve o jogo. Acho que foi muito disso. Se não é exuberante, não sofre e confirma a sua vaga. Acho que isso foi prático, valor. Foi o que eu falei. O Flamengo ontem mais uma vitória e é mais um jeito de construir vitória diferente dos últimos. Então, assim, quando a gente fala de repertório, também é isso. Ó, sofreu em Curitiba, foi neutralizado, o Everton não estava bem, mas construiu. Exato. O Barcelona do Messi não jogava bem, entendeu? Para trazer mais... O Flamengo constrói vitórias de uma série de formas que eu acho que o torna candidato para muita coisa. Lembrou muito o próprio Flamengo contra o Corinthians na segunda partida no Maracanã. Isso aí. Aqui jogou, o controle do Flamengo do jogo foi esse. A hora que eu preciso atacar, eu vou atacar. A hora que eu preciso ficar com a bola, eu fico aqui. O adversário é diferente, um adversário que Quem mandou no jogo foi ele, né, Zé? Sim, mas é natural. O Flamengo tem essa característica. O Flamengo vai fazer isso, não tem jeito. Em qualquer campo, o Flamengo vai tentar controlar o jogo, porque é dele, né? Mas ontem, acho que eu estou com você. Fez um jogo equilibrado, sabendo das dificuldades que ele estava pela frente com a equipe do Atlético e jogou aquilo que tinha que jogar para sair com a classificação, né? Vamos lá, a gente está debatendo aqui a classificação do Flamengo, F90BR, a hashtag. Vamos falar do Flamengo mais do que do Sormani, porque aqui o Sormani já está de novo nos Training Topics. Daqui a pouco vai acabar o programa. Sormani... Que horas são? São 2h11. Não, temos tempo. 49 minutos para sua argumentação, a gente tem o segundo tempo inteiro. Facincani, eu acho que a gente tem que apontar a questão defensiva também do Flamengo. Assim, um time que corre poucos 5 jogos riscos. sem tomar gol, hein? 5 jogos e jogando contra adversário. Estamos falando de quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores. Exatamente. Pô, é uma amostragem importante. Equilibrado, repito que o sistema tem dado muito certo e respostas individuais. O Fabrício ontem fez um bom jogo, né? Mais um, hein? Bom jogo do Fabrício Bruno ontem, diga-se de passagem, né? Um zagueiro que... Ele é o Davi Luiz hoje? Tem tanta... Boa pergunta, hein? Não, eu sinto mais segurança no Fabrício. Ele está mais protegido. Eu prefiro o Davi Luiz. Mas como segurança, Fabrício. Agora, tem também um outro lado. Não é porque você vai enfrentar o Flamengo que você precisa tirar de campo atletas de características individuais que possam tentar definir o seu jogo sem perder a sua organização defensiva. Eu acho inadmissível. E o Filipão tem as razões dele, tudo bem, mas eu não concordo. O Canóbio e o Vitor Roque não podem ficar fora do time titular da equipe. Mas o Vitor Roque não pode jogar. É verdade, o Vitor, assim... Mas ele mesmo quando pôde não jogou em outros contextos. Entendeu? Libertadores. Ontem era o Canóbio. O Vitor ontem estava fora, mas assim, você pega em outros contextos, jogos contra o Estudiantes. Às vezes muito mal no primeiro jogo, lembra? Então, é um sofrimento desnecessário sem essas peças. Né? O time ontem jogou com 3 defensores em meio campo, mas os 3 defensores... que são zagueiros na primeira linha, e a equipe perdeu a articulação. Ela tentava jogar na base de um contra-ataque, do abafa, como o Pedro falou, e perde toda a movimentação do jogo. Entendeu? Então, assim, são essas leituras. O melhor tem que estar em campo. O melhor, o que decide, pode estar em campo. Em relação ao Pablo, o Canóbio tem mais recursos que ele. Tem mais recursos, já se mostrou assim, presente, né? Inclusive até na própria Copa do Brasil. Então, você não precisa abdicar da sua equipe atacar, ou, no caso, você valorizar a sua equipe defensivamente, enchendo de jogadores que só tenham essa característica. Você pode treinar os atletas, mesmo não tendo tanto essa posição, se é que você tem esses jogadores como os únicos brilhos. Se você tem recursos, outros caras e de posições... Beleza, você até coloca, mas não é o caso do Atlético Paranaense, é um elenco mais enxuto. Então, ele precisa contar cada vez mais com os atletas que tenham qualidade técnica um pouquinho diferenciada. E esses caras precisam estar em campo. E entrarem também... esses caras para, ao mesmo tempo que saibam atacar e definir um jogo, ao mesmo tempo também compor a região defensiva para contra-atacar. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Filipão estava apostando nos pênaltis. Ele deve ter sentido... Ele não imaginou dar para ganhar. Não dá para ganhar. Não dá para ganhar. Então, tanto que ele põe 3 zagueiros. Ele não precisava ter feito isso. Ele precisa ganhar o jogo. E 3 volantes. O Fernandinho virou meia. Quando ele toma o gol, a primeira coisa que ele faz, ele tira o zagueiro. Então, eu acho que ele estava apostando nos pênaltis.
Entendeu? Pensei da mesma forma. Também? Eu tava apostando nos pênaltis. Mas não dava pra pensar um pouquinho a mais? Então, mas é um jeito. Mas ou foi é o uma que ele opção falou, dele. ou é o que ele falou, é o Flamengo. Foi a estratégia dele, entendeu? Ele falou assim, ó, é o Flamengo, eu preciso jogar assim, porque eu vou tentar fazer isso. Porque ele poderia... Escuta, eu tenho Pedro e tenho Gabriel na frente. 2 zagueiros, como é que eu vou fazer? É melhor eu ter uma sobra, uma ajuda para cada um deles. Você podia fazer isso com o Fernandinho. O Zé lembrou muito bem isso aí ontem. Ele cansou de fazer isso no City, jogar como zagueiro. Ele sabe fazer isso. Aí o que você faz? Você coloca um zagueiro a mais e tira um cara de frente. Pra colocar esse zagueiro, porque ele não tirou os 3 jogadores de meio campo, que eu falei ontem que ia jogar. Sim. O Hugo Moura, o Eric e o Fernandinho. Ele manteve os 3. O que ele fez foi tirar um jogador de frente, o Canóbio, pra poder colocar um zagueiro. Quando ele poderia ter colocado, posicionado o Fernandinho um pouquinho mais atrás, sem sacrificar o atacante que ele sacrificou. Turma, a gente tá chegando na hora de falar do Pedro. Mas antes do Sormani... minutos. Não, o Sormani vai falar. Mas olha, Zé, eu queria te ouvir. O Júnior aqui na hashtag, vocês deviam falar do profissionalismo do Pedro. O cara ficou no banco. O cara não foi pra Olimpíada querendo, mas é um direito também do clube. Era um direito do clube não mandá-lo. Mas é um não ponto encheu o saco nenhuma hora, ficou quieto. Mensagem do Júnior, obrigado pela mensagem. Aí o cara vai e faz tudo isso. De fato, reforça o quanto ele esperou, ficou na dele, não conturbou o ambiente. Cadê grupo? Sim. É um cara inteligente, mas eu sempre falei que para ele sair, para ele justamente jogar esse futebol que ele está jogando agora. Sim. Eu sempre o cenário defendi não era de isso. agora, né, Zé? O cenário não é agora. Eu sempre defendi que o potencial que ele tem ficar no banco é um desperdício até mesmo para a própria carreira dele. Não só, não, porque eu jogo no Flamengo. Eu acho que o Pedro pode jogar em qualquer lugar. Ele tem condições para isso. E eu acho que isso é fruto daquilo que a gente vê aí no dia a dia, as pessoas comentando, as pessoas falando, ele é um bom menino, é um cara profissional, é um cara do bem, é um cara que sabe das suas condições, né? E aí acreditou nele, nesse aspecto. Mas só que, assim, tudo graças ao Dorival. E ao destino, né? A história do Bruno Henrique tem um peso importante também, né? Eu não sei se ele não estaria jogando. Futebol é isso, né? Amarildo em 62. Ao Dorival. Acho que tem muito da mão do Dorival aí em saber aproveitá-lo. Tem um pouquinho também do fator banco com o Paulo Souza no sentido de mexer com ele em relação a posicionamento, a evolução de jogador. Hoje o Pedro não é mais o Pedro daquele que só ficava na área para finalizar. É um Pedro que sai da área, que participa mais do jogo, que chama um pouco mais não vou dizer a responsabilidade nisso, mas que participa ativamente do jogo, né? Então, longe de ser aquele 9 lá da área só. Sim. Hoje ele é um cara que participa bastante. É um cara que você vê, vem no meio vem no meio campo, participa, serve como referência, toca do lado, sai para receber. Responde a pergunta da tela, Zé. Carimbou o passaporte? A bicicleta de ontem? Eu acho que o passaporte já para a seleção, desde que o Tite veio aqui no Resenha e que nós assistimos, ele já está na seleção, né? Vocês acham? Convocado para setembro. Eu acho que para setembro ele é nosso. Agora, tem que jogar, acho que só uma zebra tiraria. Convocado para setembro ele está. Participação, o que o Tite fala de ambientação, comportamento no grupo, treinamento, como ele vai a jogo, como ele não vai. Eu não acho que o gol de ontem carimbou a vaga na Copa. O gol de ontem reforça o lobby. É um gol diferente. Você vai falar dele durante muito tempo. O lobby é um estilo positivo, né? Não, o lobby não é algo pejorativo. O lobby de quem defende, quem gosta, de quem senta aqui. Não, eu estou falando nesse caso. Ainda mais uma certa cidade desse país aqui. Nesse caso, então assim, eu acho que o primeiro passo ele deu, né? Porque o Tite sempre gostou muito, só que o Tite sempre condicionava uma participação maior dele no time. Ele passou esse tempo todo que a gente está comentando aqui fora. Ele volta ao time, ele agora é protagonista. Vai à Olimpíada. A fase é dele. Ele recupera esse tempo perdido. Tem uma convocação em setembro, que pode jogar a favor. Desculpa, vamos ver como ele vai usar, claro. Desculpa, se me permite só te fazer uma pergunta que você tem mais informações e por ser do Rio tem, né? Mas teve um momento em que o staff perguntou se o Pedro poderia sair ou não teve? Teve um momento no início do ano. Não exatamente condicionado à situação do Palmeiras, que muito se falou, né? O Palmeiras tinha que fazer a proposta, queria ter o dinheiro na mão, o Flamengo disse que só passaria pela multa. O Pedro estava infeliz, passava muito por aquela situação da Olimpíada, que o prejudicava assim nessa ciranda de seleção. Sim. Tinha a situação da Olimpíada, que tirou ele do radar da seleção, ele perde espaço no time. Ó. Hã? Tô treinando.
É agora a hora. Pedro, o Flamengo tratou o Flamengo. Mas tinha agora, muito e o staff queria entender qual era. Mas o Pedro também, para ser justo, o Pedro também em nenhum momento forçou uma situação. Sim. Ele foi passado que não era de interesse do clube que ele saísse. E é o que o Felipe falou. Ficou resiliente, espera, troca o treinador, sabe? Se anima com a chegada do Dorival. Vamos. Fecha ali no Sormani, ó. Felipe. Alongamento. Diga, Facicani, que chegou o momento, hein? O único cara que... Mais um pouquinho. O único cara que tratou o Pedro de fato como ele merecia foi o Dorival Júnior. Nem a diretoria tratou o Pedro como ele merecia. Principalmente na história da Olimpíada. Em muitas outras situações. Né? O Pedro sempre foi comprado por um valor alto e escanteado no Flamengo. Nunca teve o devido valor que ele merecia. Concordo. O único cara que trouxe, pegou e falou assim, daqui que é meu, vai ser o meu centroavante. Vou abraçar ele. É o meu jogador. Ah, vai jogar junto com o Gabriel, sim, senhor. E se fizer biquinho, deixa que eu resolvo. Foi o Dorival. O mérito todo do Pedro estar indo para uma Copa do Mundo chama-se Dorival Silvestre Júnior. Boa, Facicani, concordo, porque embora eu tenha ressaltado a história do destino da lesão do Bruno Henrique, podia perfeitamente colocar alguém pelo lado e deixar o Gabriel. E ele poderia ter entrado e não fez nada. Exato. Seguinte, Sormani, aquecimento? Só para dar mais 5 segundinhos de mistério. Posso só fazer uma colocação aqui, que eu acho que cabe? Que está circulando muito, né? E hoje a gente já viu, as imagens são confirmadas. Atleticanos expulsando torcedores do Flamengo de restaurante, hein? É claro que não representa a totalidade da torcida do Atlético, mas acho que ilustram muito bem o que ficou nesse confronto, esse clima acirrado. Isso aí não cabe, hein? Expulsar, perder dentro e fora de campo, expulsar a família, tinha criança envolvida. Não dá, hein? Bando de pangaré ali, não é a totalidade da torcida do Atlético Paranaense, mas tá com a camisa, representa. Quando se fala a torcida do Atlético em Curitiba, não ficou legal, não. Vamos lá, Paulo Nóbrega. O Sormani, ele até criou uma hashtag, um arroba. O Sormani não tá no Twitter, não, gente. O Sormani já falou sobre o gol de bicicleta do Pedro com a torcida do Flamengo. Tava esperando a audiência. André Luiz, Sormani, um monte de emoji de bicicletinha. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, André Luiz. Vamos lá, ó. Betinho, Daniel, Carlos Dias, Alex, Vitor Cavalcante, Reinaldo. Sormani, vamos conversar sobre o Pedro. Não, põe na tela, Ontem, quando acabou o jogo, Sormani estava nos Trending Topics. Eu juro que eu falei, o que está acontecendo? O quê? E aí eu fui ver. O quê? É isso aí, Filipão. Era isso aqui, ó. Não, ele não é o Rony. Que nem eu falo que o Dani, só falar um negócio pra você. Calma que eu tô tentando fazer uma conta aqui desde a hora que entrou a tela. Celular aí. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, a gente conversa, tá? Então, a torcida do Flamengo, aquele abraço. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, igual o Rony fez, a gente conversa. Não, ele não é o Rony. Que nem eu falo que o Dani, só falar um negócio pra você. Calma que eu tô tentando fazer uma conta aqui desde a hora que entrou a tela. Celular aí. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, a gente conversa, tá? Então, a torcida do Flamengo, aquele abraço. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, igual o Rony fez, a gente conversa. O quê? Aquele abraço. Vai ter conversa hoje. Gente, espera um pouquinho. Vocês acham que o gol do Pedro foi de bicicleta? Não é possível. Como não? Foi uma puxeta na melhor das hipóteses. Foi de cabeça. Na melhor das hipóteses, um triciclo. Foi de cabeça. Pá. Na melhor das hipóteses, um triciclo. Não foi. Foi uma puxeta. O movimento da bicicleta. Bota na tela o gol de novo. O movimento da bicicleta é outro. Você leva uma perna e bate com a outra. Ele só fez assim, ó. Foi uma puxeta, não é a bicicleta. Então eu mantenho o que eu digo aqui. Foi igual o gol do O dia que o Pedro aprender a dar uma bicicleta, a gente confia. É possível. Foi de cabeça ontem. Bota na tela, foi de cabeça. Vai de novo. Olha a cabeça. A bola vai chegar a cabeçada do Pedro. Isso não é bicicleta, gente. Pelo amor de Deus. Não, bicicleta é o do Rony lá, ó. Olha lá, o movimento envolvendo as duas pernas. As duas pernas do Pedro no ar. Não. Ele é uma puxeta. Isso, na minha avaliação, não é uma bicicleta. É tipo o time do Abel, não se rende, sabe? Não é uma bicicleta. Isso não é uma bicicleta. Então eu volto a dizer, se isso é o máximo que o Pedro consegue fazer, próximo de uma bicicleta, ele não sai da bicicleta. Entendeu? Ele não sai de uma bicicleta. Concorda comigo? Se isso aí é o máximo que ele consegue fazer... O cara falou que é conversar com a torcida do Flamengo. Dá pra comparar a bicicleta do Pedro com a do Rony? Não, Claro que sim. Não dá pra comparar o que o Pedro... Dá pra dizer o que o Pedro fez é uma bicicleta? Não. O Pedro não deu uma bicicleta. Quem deu uma bicicleta foi o Rony. Além disso... O grau de dificuldade era maior pro Rony, porque a bola vinha de longa distância. Uma parábola? Era, de longa distância. Do Pedro ele veio quase jogando com a mão ali, porque o passo corrido dele foi com a mão. Assim, ó, faz.
Sabe quando você tá querendo aprender da bicicleta? Sabe como é que eu aprendi da bicicleta? Eu jogava bola no telhado de casa. Não, mas calma aí. Você aprendeu da bicicleta? Claro que eu sabia da... Mas a sua era qual? Eu não joguei porque eu não quis. Mas a sua era qual? Eu sei que você jogava bem. Eu morava em Bauru, na Rua Araújo Leite, 2247. Tá? Aí tinha um quintalzinho. Aí o que eu fazia? Eu jogava a bola no telhado, a bola descia, batia, eu matava no peito, jogava, fazia assim, ó, tum. Fazia eu pá, cansei e mandava no vizinho. Mas você fazia muito isso nos treinamentos, era o Viola. Foi bicicleta, não foi? É bom, não, fala que é ótimo. Não foi. Foi. Pra mim não foi. O dia que o Pedro deram uma bicicleta e fizeram um gol. Mas ele fez. Olha o que você vai prometer. Peraí. Olha o que você vai prometer. O lance foi o quê, assessor? No melhores hipóteses, o triciclo. Não, O quê? Foi a puxeta. O Filipão, até o Filipão tá discordando. A puxeta é quando a sua perna tá no chão e você só puxa. O Pedro tava levantando. Você pode fazer no ar. Dá pra rodar de novo, Marcelo? Vamos rodar de novo. Mas a gente tem que opinar. Peraí. Quem acha... Zé, bicicleta ou triciclo? Olha lá, os dois pés. Ô, Sormani, bicicletaça. O movimento do Rony é o mais próximo, é uma bicicleta. É o perfeito. Exato, exatamente, isso que eu estou falando. O Pedro tem aí realmente um movimento da... Não vou dizer da puxeta, mas quase uma bicicleta completa quase, ali. Tá vendo? Quase. Não é uma bicicleta. Pelo movimento, eu estou falando praticamente pelo movimento... O Sormani é o Abel Ferreira da mesa. Ele se nega a perder, ele não se rende. Bicicleta, Pedro? Bicicletaça. 0x0, jogo truncado, mata-mata. O gol foi lindo. Quanto é que tava ali o jogo ali que o Rony meteu a bike ali, facinca? Se eu fizesse o negócio que o Pedro fez aí... Do Rony? A ambulância ia entrar na hora. As costas? Puxa, as costas. O Zé tem dia aqui que ele não troca de roupa porque ele não consegue sentar. Aplaudiu o Pedro. Eu também aplaudo o gol. O gol foi belíssimo. Aplaudiu o Pedro. A única coisa que não foi bicicleta. Em pé, aplaudiu o Pedro. Não. Mas ele não respondeu a pergunta. Foi bicicleta ou não? Foi bicicleta. Pô, pra mim sim. Olha lá, os dois pés. Olha ali, ó. Quando ele toca na bola, quando ele toca a bola, os dois pés fora do chão. Pá! Se você dá bicicleta, Fala galera, chega mais um fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, nos apoie deixando seu like aí, se inscrevendo e até o próximo vídeo.